Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus e eu oro, Senhor, para que a Tua mão nos conduza nessa hora, para que a Tua inspiração nos tome, para que Tu possa falar, Senhor, aquilo que eu não falei na manhã desse dia. Na verdade, Senhor, só em participar desse momento de adoração nessa manhã já valeu a pena estar aqui, porque nós viemos aqui cultuar a Ti, Senhor. Nós viemos aqui exatamente declarar com os nossos lábios os Teus louvores, porque Tu tens sido, Senhor, o nosso refúgio de geração em geração, Senhor. E os nossos olhos contemplam isso, nós podemos ver isso. E queremos Te agradecer, Pai. Mas toma agora, Senhor, essa audiência e, Senhor, invade os nossos corações com a Tua palavra. Não deixa, Senhor, ninguém fugir, se esconder, se esquivar de um confronto contigo nessa manhã, Senhor. Mas que seja um confronto daqueles transformador, como Paulo declarou, Senhor, que quando Te contemplamos, somos transformados de glória em glória. Seja um confronto contemplativo nessa manhã, para que, Senhor, a Tua palavra se cumpra em nossa vida. E eu Te peço, Pai, faz assim, em nome do Senhor Jesus. Amém? Carnaval está chegando, a gente está orando, né? Pelo nosso tema, pela palavra, por aquilo que vamos falar. E eu queria falar uma coisa para você, que toda vez que eu estou nessa busca, o Senhor fala comigo. Todo encontro que nós fazemos, e eu vou buscar então uma direção, Deus sempre fala comigo. E Ele fala assim, o melhor do encontro é vocês estarem juntos. Porque é justamente no meio da comunhão que eu ordeno a minha bênção. Então, tranquiliza o coração. E aí eu fico totalmente tranquilo, orando para aqueles que possam ser despertados por Deus e tenham o desejo de estar juntos. Porque sozinho é impossível. Sozinho não dá. Amém? Já dizia o sábio Salomão, ai daquele que estiver só. Ai daquele. É muito salutar a vida em comunhão. Então, se você não participa da comunhão do corpo, se você não tem uma casa onde você possa frequentar com a porta aberta e uma mesa posta, para que a gente possa comer juntos, falar sobre o reino e edificar uns aos outros. Se você não tem a disposição de estar em qualquer encontro da igreja, qualquer um que seja, qualquer um encontro de mulheres, um encontro de carnaval, qualquer comunhão que se faça, um bebê que suco na casa de alguém, vale muito a pena só estar juntos. Só em participar já vai ser transformador na tua vida. Amém? Que o Senhor, eu acredito que esse é um batismo que o Espírito Santo tem um trabalho maior conosco. É o batismo no corpo de Cristo. É nos inserir no meio do corpo. É conseguir perceber Deus na vida do outro. E ser transformado nas coisas que Deus faz. Porque é no trocar, no dar e receber, onde existe o crescimento para as nossas vidas. Amém? Então, que o Senhor fale contigo, transforme a tua vida. E talvez, é bem possível que você tenha vindo aqui hoje só para ouvir isso. Já valeu a pena. A gente já podia encerrar a reunião, orar e ir embora feliz, porque nós podemos adorar o Senhor e já podemos ouvir a sua voz. Amém? Eu estava lendo um salmo, fechei parênteses de novo, porque não tem a ver com o que eu queria falar. Eu estava lendo um salmo, Salmo 107, 21. Eu acho que é isso, Salmo 107. Diz assim, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui, né? Sobre o momento da música. Os que tomam navios, descem os mares,
os que fazem tráfico na imensidão das águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que levou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios, e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se calaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Amém? Porto seguro. O salmista está dando aqui vários motivos para a gente louvar o Senhor. Render graças ao Senhor. E aqui ele está falando daqueles que pegam o navio, passaram pela tempestade da vida, perderam a esperança. Quem já assistiu aquele filme que eu esqueci o nome? Eu acho que é Mar em Fúria. É Mar em Fúria? Que no final todo mundo morre? Ô, filme ruim. Desculpa. Mas ô filme ruim, porque tu fica naquela aflição esperando os caras serem salvos, aí morre todo mundo no final, o mar não... Eu não gosto de filme com final triste, eu gosto de ser enganado. Eu gosto sempre de um final feliz no filme. Eu gosto sempre que dê tudo certo. Mas quem está no mar perdido, no meio da fúria do mar, é exatamente assim que fica. Porque não tem domínio sobre a natureza. Não tem domínio sobre as coisas que Deus faz. As forças da natureza, elas são mais fortes do que a força do homem, não é assim? Já diga Belo Horizonte, né, Ailton? Já diga o Mineiro, dá uma chuvinha lá, já alagou geral, né? Já tu vê que a fúria da natureza, ela destrói os projetos, as obras dos homens, ela destrói tudo. A segurança está no Senhor. Eu acho que é por isso que o salmista fala, rendei graças ao Senhor. Agora tem, mas tem até onda, né? Então rendei graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele faz cessar as guerras, a tribulação, Ele faz cessar o mar, Ele controla as forças da natureza, Ele ouve. E aí o salmista fala, porque na angústia clamaram ao Senhor. Na angústia clamaram ao Senhor. E Ele ouviu e livrou todos eles e levou-os ao porto. Eu poderia falar o porto seguro, né? Porque Deus quer nos levar a um porto seguro, a um lugar de estabilidade, a um lugar de que você tenha total segurança nele e na vida dele. E eu lembrei de 2 navios e na vida de 2 homens. Um está no livro de Jonas, o outro está no livro de Atos, se eu não me engano, a partir do capítulo 27, por ali. Esses eu vou parafrasear, porque vocês já conhecem a história. Eu acho que é desnecessário lê-la. Mas tem umas coisas que a gente aprende. Por exemplo, tem uma história de um profeta chamado Jonas. Quem conhece aqui? Todo mundo conhece, né? Jonas e o peixe lá, Jonas e a baleia. A baleia que a gente fala, né? Mas é um grande peixe. A Bíblia não fala baleia, diz um grande peixe. Antes que alguém queira contestar, né, a história. Embora essa história ela tem total veracidade, não só por estar na Bíblia, por ser também falada por Jesus. Quando os judeus pediram um sinal, Jesus falou assim, vocês não vão ter sinal nenhum a não ser o do profeta Jonas. Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, e depois foi lançado de volta para a terra, e esse era o sinal que eles iriam ter, que Jesus iria ficar 3 dias na barriga da morte, dizendo assim, na sepultura, e depois ressuscitou o 3º dia, subiu aos céus, reina soberanamente. Amém?
Ele falou, esse é o único sinal que vocês vão ter. Então, se Jesus fez menção ao livro de Jonas, a história de Jonas, logo, é impossível que ela não seja verídica, né? Eu estou falando isso porque quando a gente fala em Jonas, tem muita gente que contesta, não, a baleia não passa uma pessoa pela garganta. Sei lá se Deus colocou uma baleia com a garganta grande, né? Ou que peixe, raio de peixe é esse, eu não sei que peixe foi, eu sei que a história é verdadeira. Jonas é um cara que entrou no barco. Diz a história de Jonas que Deus falou com ele para ele ir para uma determinada cidade, para a cidade de Nínive, pregar lá em Nínive. Porém, Jonas, é uma palavra forte que tem, diz que Jonas colocou no seu coração, ele decidiu no seu coração, ou ele colocou um intento, está faltando a palavra, né? Um propósito no coração dele de não fazer a vontade do Pai. Ele não queria fazer a vontade de Deus, ele tinha os seus motivos. Não são ditos, mas são percebidos quando você lê a história de Jonas. Ele tinha os motivos dele. E ele diz que ele pagou uma passagem, entrou no navio, na direção contrária ao Senhor, a que o Senhor tinha dado para ele, e começa então o drama desse homem dentro do navio. Por quê? Porque Deus levantou o mar, os ventos, açoitou o barco quase afundou, aí é um navio, né? Não era o barco, né? O navio quase afundou, começou aquele rolo, e aí o salmista aqui é tão claro, porque diz que no meio das tribulações os homens, eles clamam ao Senhor, e todos eles clamam, porque só tinha Jonas lá dentro como hebreu, que conhecia o Deus, que criou os céus e a terra, que poderia falar, seus são os céus, tua é a terra, o mundo e a sua plenitude. Só Jonas tinha esse conhecimento. Os outros, cada um clamava para os seus deuses. Eles, cada um, criam num Deus diferente. E quando eles viram que tudo aquilo que eles estavam procurando não tinha nenhuma solução, eles acreditaram e sabiam, de uma maneira ou de outra, que Deus estava nesse negócio. Tinha um Deus, tinha um poder maior, que estava movimentando aquelas coisas que eles não tinham nenhum domínio. Nenhum domínio. E aí eles precisavam saber a solução. É engraçado, né? De repente a nossa vida é assim. Porque o mar, ele tem uma representatividade na nossa vida. Quando você sonhar com o mar sempre representa o mundo. É sempre assim. O mar sempre tem a representatividade do mundo. É algo que você não controla. É algo que você não tem domínio. É algo que não tem como você manipular. Os acontecimentos, eles simplesmente acontecem, quer sejam bons, quer sejam ruins. Não é assim? E aí o barco é mais ou menos a nossa vida. Porque todos nós aqui, para a gente ter entendimento do contexto, da direção que eu estou tomando para falar contigo, é que o barco representa a nossa vida, o navio representa a nossa vida. Nós colocamos o nosso navio no mundo, queremos andar sobre ele, e queremos que o Senhor nos leve com o seu sopro do Espírito Santo até o porto seguro, até estar seguro nas nossas mãos, nas mãos dele. O mar não pode entrar nos nossos cascos, o mundo não pode entrar na nossa vida. Nós temos que estar sobre ele até chegar ao nosso porto seguro. Amém? Eu acho que essa é a premissa daquilo que o Senhor falou comigo. Na verdade, o Senhor falou comigo sobre esse assunto há quase 10 anos atrás. E ontem à noite eu me lembrei dele. Ele me veio na mente, estava no encontro, e achei bem pertinente para hoje. Falei, o Senhor quer falar com algum de nós aqui, então fica ligado, fica atento. Não deixa nada te distrair, tá? Desliga teu telefone, que a Bíblia já mostrou aqui, então tu não precisa olhar para ele não, né? Desloga do Facebook, do Instagram, e o que mais? Do WhatsApp, e se liga no Senhor. Amém? Vamos nós? Vem comigo? Então, a nossa vida é assim, a tempestade acontece. Mas essa tempestade que envolveu a vida de Jonas, é uma tempestade que aconteceu na vida dele porque ele colocou uma determinação dele, no coração dele, de não querer fazer a vontade de Deus. E ele sabia, ele conhecia, porque Deus falou com ele. Eu acredito que ele sabia até o final, qual seria o final da história. Entende?
E às vezes, amados, nós nos colocamos exatamente como Jonas. Estamos no meio da tribulação do mar da vida, porque tomamos um caminho diferente daquele que o Senhor nos deu, presumindo ou pressupondo que a gente sabe qual vai ser o final, mas a gente nunca sabe. A gente nunca sabe qual vai ser o final. A gente olha para as experiências dos outros. Aí fala assim, se eu tomar esse caminho, eu vou ficar igual fulano, vai acontecer igual fulano. Amado, não vai ser nunca assim. Por quê? Porque você não é uma pessoa igual fulano. Você tem um documento de identidade diferente do dele. Uma impressão digital diferente do dele. Uma construção com Deus diferente da dele. E Deus não vai fazer a obra da mesma maneira na tua vida. Deus quer alcançar o intento contigo. Ele é pessoal. Deus queria alcançar o intento com Jonas. Ele não estava querendo matar quem estava naquele barco, mas imagina que todo mundo está pensando que vai morrer. E o único que não estava nem ligando para a morte era Jonas. Inclusive, essa noite eu nem orei. Eu comentei com Deus, falei, Senhor, leva pessoas que estão longe de ti, do teu propósito, do centro da tua vontade, para que tu fale com elas sobre essa palavra que eu quero falar. Faz isso. Porque se esse é aquilo que tu está colocando no meu coração, tu quer falar com pessoas de maneira particular. Amém? Se você é uma pessoa dessa que veio aqui hoje, eu já queria te notificar que o Senhor te trouxe aqui para falar contigo. Então ouça o que o Espírito diz à igreja. Tenha atenção à voz do Senhor, para que a tua vida não fique no meio da tormenta. Você pode dizer amém? Amém? Jonas trouxe prejuízo para um monte de gente. Mas ele estava dormindo. A minha notificação foi por conta desse dormir. Desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Você pode dizer amém? Jonas estava lá dormindo na barriga do barco. Lá embaixo, no porão do barco. E quando os homens estão lá desesperados, eles param e falam assim, vem cá, está todo mundo morrendo desesperado e você está dormindo, desperta aí. Quem é você? Da onde você vem? Qual é a tua ocupação? Quem é o teu Deus? Para pensar que essas respostas que queriam de Jonas são atributos que as pessoas deveriam ver na vida dele. Deveriam, nós que servimos ao Senhor, quando as pessoas não vê, elas têm que nos identificar. Primeiro, elas têm que saber quem nós somos. Elas têm que saber de onde nós estamos vindo. Elas têm que conhecer a nossa ocupação, nosso trabalho, nosso labor. E tem que saber a que Deus nós servimos. Mas aqueles que estão longe, aqueles que tomaram o caminho contrário, aqueles que não se importaram com o que Deus fala. E quando eu falo com o que Deus fala, no caso de Jonas é muito peculiar. Porque Deus deu uma missão para ele. Falou assim, Jonas, eu quero que você vá a Nínive pregar a minha palavra. Só isso. E ele não quis fazer. Mas quando nós olhamos hoje para a palavra, quando nós paramos para ouvir o Espírito Santo, quando nós ouvimos o Deus que habita dentro de nós falar conosco, às vezes ele usa as pessoas que estão fora da gente para poder falar, ou às vezes ele nos leva para a leitura para poder perceber, já dá para identificar quantas coisas a gente vê e não se atenta para ela e não quer fazer. Isso acontece fácil. Eu estava ontem à noite, Solange veio me contar uma história que ela estava conversando com um rapaz lá que estava fazendo lá o cabelo dela. Ela chegou em casa chorando por conta de um caminho errado, de alguém querendo servir o Senhor e sendo atrapalhado até pelos próprios irmãos.
dando conselhos errados para ele. Ela chegou assim muito impactada em casa. E ela lembrou e falou com esse irmão uma história. E eu falei, pensa numa história para dar uma ilustração boa. Posso, amor? Desculpa, mas a gente tem que contar as quedas, não tem jeito. Falar só das pedaladas não, né? Mas a gente tem que falar dos tombos na bicicleta, né? E aí eu falei, cara, Deus quer falar sobre esse assunto mesmo. Por quê? Porque a Solange trouxe uma história antiga, que ela lembrou, mas ela lembrou da parte dela. Eu, quando conto essa história, eu nunca falo daquilo que é o melhor que aconteceu. Foi o que aconteceu na nossa vida. Nós tivemos um episódio na nossa vida que eu queria, como pai, querendo ensinar meus filhos homens a serem homens, eu tomei uma decisão que eles teriam que sair de casa para aprender e saber quanto custava pagar um aluguel, lavar uma roupa, quanto era uma conta de luz. Eles tinham que saber se custear, porque já eram maiores. Queriam liberdade, mas queriam que eu financiasse a liberdade deles. E aí liberdade sem preço vira libertinagem. E eu, no dever de pai, eu comecei a orar, o Senhor, o que eu faço, e tomei essa direção, lendo a Bíblia no livro de Samuel, vendo o drama de Eli com seus filhos. E eu falei, eu não vou ser reprovado como sacerdote nessa casa. Eu vou dar um custo para meus filhos. E na hora que eu conversei com minha esposa, é claro que a mãe, quando você fala assim, ó, vou botar teu filho para fora, pode ter 40 anos de idade. Ela vai se levantar que nem uma leoa. Vai querer defender com toda a sua força. Mas eu estava bem tranquilo nessa época. Já estava mais calejado. Eu falei, filha, não vamos discutir não. Eu sei que você não concorda comigo. Vamos procurar a nossa cobertura. Para isso a gente vive no meio de conselheiros. Para isso a gente tem alguém que pastoreia a nossa vida, alguém que a gente pode dividir os nossos problemas. E vamos procurar a nossa cobertura. Bom, esse assunto desenrolou no meio de um caminho que a gente ficou de conversar no encontro de casais. E eu fui no encontro de casais, e aí a minha missão era no encontro de casais conversar sobre esse assunto, sobre essa definição. Mas nesse entremeio da definição das coisas, Deus operou um milagre e falou de maneira muito poderosa com a minha esposa. Eu achei isso muito fantástico, e aí eu queria falar contigo. Por quê? Porque às vezes as direções que Deus nos dá, nós não atentamos para ela, estamos com um navio, igual o Jonas estava, no meio daquela tempestade, dormindo lá embaixo, olhando para tudo. Por quê? Porque chegando lá, nós estamos numa cidade chamada Gruçaí, onde tinha um CIEP lá, um SESC. O encontro foi lá no SESC de Gruçaí. Alguns aqui lembram disso. E aí eu fui num lugar, numa cidade vizinha, ou numa praia, eu não sei o que é, chamado Atafona. Quem já ouviu falar de Atafona aqui? Atafona é um lugar, uma cidade que está vivendo embaixo d'água. Cada dia ela acaba um pouco. Cada dia ela diminui. Por quê? Porque é um encontro do mar com o rio, em Campos. E aí o mar vai subindo. Foi tão engraçado, porque a gente chegou lá, o pessoal estava mostrando assim, está vendo lá onde tem aquela boia, uma gaivota, lá longe, assim, mais de 500 metros? Aí, tá, sei. Então, ali tem um prédio de 4 andares, um posto de gasolina, tudo embaixo d'água. Aí eu, meu Deus, que tragédia. E na beira do mar tinham algumas casas que era só a metade da casa. Metade da casa, assim, para a rua, e o fundo era água, porque a água vinha, batia e levava 2, 3 tijolos. Batia e levava mais 4 tijolos. Daqui a pouco batia e levava uma porta. E está subindo, a coisa está andando. E eu achei aquela passeio turístico assim um pouco meio dramático, macabro, sinistro, assim, olhando e já preocupado em voltar, né? Toda hora eu olhava para trás para ver se a água tinha já chegado onde estava o carro, né? E voltamos de lá. Passei lá pelo processo, conversamos com os pastores, tomamos uma direção, uma solução. Mas quando nós chegamos em casa, minha esposa me chamou para conversar. E eu até achei interessante, por quê? Eu achei lógico que quando a gente sentou para conversar com os pastores, e eles me deram uma direção que não era nem a que eu queria, nem a que ela queria, acharam meio termo, eu concordei, mas ela não
ela não se opôs. E eu pensei assim, caramba, Deus está nesse negócio, coisa boa andar em conselho. Viu só? Apazigou as coisas. Mas nada, é porque Deus tinha falado com Solange. Deus tinha falado com ela de maneira forte. Porque quando a gente estava lá na praia de Atafona, que ela estava olhando assim, ela disse que ficou muito impactada com aquelas casas pela metade. Ela pensou assim, nossa, que destruição, que coisa terrível. E o Espírito Santo falou com ela, a tua casa está assim. E a responsável é você. Porque você tira a autoridade do teu marido com teus filhos. Você fala mal dele para os teus filhos. E aí você está vivendo nesse tumulto aí, nessa casa caindo, por tua responsabilidade. E quando eu cheguei em casa, ela me procurou chorando para pedir perdão nisso. Ela até lembrou ontem, o Luciano nem era casado ainda, mas participou dessa reunião, porque ela reuniu os filhos. Primeiro falou comigo pessoalmente, me pediu perdão. Difícil pedir perdão dessas coisas. Mas uma vantagem que Solange tem é essa. Quando Deus fala com ela, ela não está nem aí para ninguém. Ela abre a boca, pede perdão, chora, fala das misérias dela. Ela não tem problema com isso. Tem um desejo de fazer a vontade do Pai. Mas, às vezes, com todo o desejo, nós podemos errar, sim ou não? Não é assim? E ela falou, filho, Deus falou comigo. E aí falou, cada vez que ela falou mal de mim. Cada vez que ela tinha o prazer, porque estava com raiva, por conta das minhas decisões que ela não concordava, de expor as minhas fraquezas para os meus filhos. E aí nós estávamos com o nosso navio no meio da maior tempestade. Já desesperado, assim, que vai afundar o navio, sem saber o que fazer, porque as circunstâncias que se apresentam na nossa vida, que envolvem pessoas, onde envolve teu filho, onde envolve tua esposa ou teu marido, onde envolve terceiros, elas estão fora do teu controle. Você não tem como controlar ninguém, nenhuma situação, elas simplesmente acontecem. Às vezes é uma enfermidade. Elas chegam sem pedir licença, essas coisas acontecem naturalmente, porque o mar se levanta na nossa vida e fica revolto. Mas que bom quando a gente pode identificar que toda a revolta do mar é por conta das nossas atitudes. No caso de Jonas foi porque ele desobedeceu e não quis fazer aquilo que Deus falou. No meu caso e no teu não é diferente. Em algum lugar nós saímos daquilo que Deus queria e ficamos dormindo no casco do barco, esperando mesmo morrer, porque não temos mais nenhum objetivo na vida que envolva Deus. É engraçado, Paulo fala isso de outra forma, o apóstolo. Ele está falando da ressurreição dos mortos. Quem aqui pensa nisso? Quem aqui pensa que um dia, você, mesmo que morra, você vai ressuscitar em Cristo? Pouca gente pensando. E Paulo repreende uma igreja em Tessalônica. Ele fala assim, porque começou a aparecer um ensino lá que os mortos não ressuscitariam. Que a ressurreição já tinha passado, e agora não tinha mais ressurreição. E aí Paulo faz uma advertência assim, ele fala assim, bom, se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E a nossa fé é vã. E se os mortos não vão ressuscitar, se nós não vamos ressuscitar, para estar diante do Senhor e prestar conta da nossa vida, do que fizemos de bom ou ruim, não tem nenhum sentido. Paulo fala assim, bom, então comamos e bebamos e então morramos. Porque beber, comer e esperar a morte chegar é uma vida sem sentido, porque não tem nenhum objetivo em Deus.
E quando você se encontra dessa maneira, simplesmente, lá no Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vamos ver onde chega, você não tem objetivo nenhum, porque você não tem nada para fazer, serviço nenhum, nenhuma obediência ao Senhor a cumprir. É porque você perdeu a esperança e a fé nas coisas que são reais e verdadeiras e que vão acontecer. E todos vamos estar ainda diante do tribunal do Senhor. Os que estão vivos nesse tempo e os que já morreram também vão ressuscitar nesse dia, para prestar conta, para decidir se é vida eterna ou morte eterna. Isso implica no que eu faço hoje, na minha vida hoje? Totalmente. Totalmente, implica totalmente. Mas o navio está quase indo a pique e você está dormindo no casco dele. E aí eu quero perguntar para você, quem é você? Qual o teu nome? De onde você vem? Qual é o Deus que você serve? Jonas tinha que responder essas perguntas. E ele falou assim, eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus que criou o céu e a terra. E diz que só nele falar isso, os homens já temeram, se encheram de temor. E ele já reconheceu o erro dele, falou, olha, tudo que está acontecendo é por minha causa. Me joga no mar e a tempestade vai acabar. Me bota para fora. E os homens ficaram com medo de jogar Jonas para fora. E pela primeira vez, quando você lê na história, os ímpios oraram a Deus pedindo perdão sobre uma atitude deles que era jogar o cara fora. Você sabe o que me fascina na história de Jonas? Eu vou te falar o que me fascina. É porque ele mostra a fragilidade do homem. Como Jonas era frágil. Era um apóstolo, um profeta. Frágil, humano, gente, homem. Não era um superstar. E mostra o amor de Deus e a proteção dele e o cuidado dele, no intento dele de restaurar a vida daquele homem. Poderia ter morrido no mar? Poderia ter morrido mastigado pelo peixe? Mas Deus colocou Jonas de volta na praia lá em Nínive, vivo. Não só porque Deus queria cumprir a vontade dele, é porque Deus amava Jonas. Eu queria te falar que Deus te ama. Jesus ama você. O fato de você estar vivo aqui me ouvindo, o fato de você estar aqui hoje, dele ter te trazido aqui, é a prova do amor dele por você. Ele está falando contigo, mesmo que o mar esteja revolto, mesmo que eu tenha levantado os homens e criado as situações para poder te levar ao arrependimento, eu te amo e eu te quero. É isso que eu estou fazendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor está te chamando. Ele quer que você assuma a tua identidade novamente. Que você saiba a quem você pertence. E que você confie no amor dele. Mesmo que você não entenda. Porque, na perspectiva de Jonas, salvar aquele povo era algo totalmente incabível. E se você olhar a história, você dá razão a Jonas, porque o povo de Nínive lá, os assírios, eles destruíram Israel depois. Não vai entender nada, mas Deus tem os seus próprios planos e tem os seus caminhos. Ele é Deus, nós somos homens. Melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Não adianta fugir de Deus. É uma fuga que você não vai conseguir
chegar ao final dela, no intento dela. Por quê? Porque existe um amor maior que tudo. Eu lembrei de uma música essa semana. Era um sambinha que tinha num disco de vinil. Começava assim: a tua graça excede a vida. O teu amor é forte, venceu a morte. O aleluia, grande rei, majestoso e Senhor, pois foi das trevas que eu saí. Sim, foi das trevas que saí para te amar, para te louvar, te adorar e te servir com alegria. Ser só teu, Senhor, para o teu louvor. Amém? É fantástico, esse amor não vai te abandonar e nem vai desistir de você. Mas as tempestades, elas têm tempo certo. Ela tem a medida certa do teu arrependimento. Ela tem a medida certa do teu retorno aonde você deveria estar. Amém? Teu retorno. Tem uma outra história de um outro barco que eu queria contrapor com esse. Posso? Paulo, talvez seja também o teu problema, né? Talvez você está me ouvindo assim, falando assim: caramba, isso não tem nada a ver comigo, o que eu vim fazer aqui hoje? Calma, tem paciência, Deus ainda está falando. Amém? Então presta atenção, atenta. Abre os teus ouvidos. Paulo junta os irmãos lá em Éfeso, em Antioquia, e ele diz que vai para Jerusalém. Diz que o Espírito Santo estava impulsionando ele para lá. E aí aparece um profeta, que tem umas filhas que profetizavam também, pega o cinto de Paulo, tira dele, amarra as mãos dele, e fala assim: assim diz o Espírito. O dono desse cinto, se for para Jerusalém, vai sair assim, preso, atado. E aí começa todo mundo a chorar. E Paulo, ao invés de orar e falar: irmãos, ora por mim, para Deus me livrar, para Deus fazer, Paulo repreende os irmãos, ele fala assim: irmãos, por que vocês estão me contristando? Por que vocês estão fazendo isso? Pois eu estou pronto, não só a ser preso, como a morrer por causa de Jesus. E ele se despede dos irmãos e sobe para Jerusalém. E começa uma tempestade. Prenderam Paulo. O irmão que viu, profetizou e falou, se cumpriu a profecia do irmão. E aí, quando você está lendo ali Atos, você fica numa dúvida. Se você para de ler, se você não continua na história para conhecer, você vai falar assim: o apóstolo errou. Não ouviu o profeta. Foi arrumar problema para ele. Poderia ter ficado lá onde ele estava. Na escolinha dele lá, de tirando lá, falando lá, ensinando lá. Mas Paulo falou que ouviu quem para ir para Jerusalém? Hein? O Espírito Santo. E ele falou que estava pronto a quê? A ser preso e até morrer. E foi. Paulo foi preso, compareceu diante de alguns reis para dar testemunho e falar como ele conheceu Jesus. E quando os reis... Teve um Agripa lá, que olhou para Paulo. Paulo confrontou o cara falando assim: eu sei que você crê nos profetas, eu sei que a tua descendência também crê, e Deus falou e vai fazer. E aí o rei: para, Paulo. Tu quase me persuades a ser como você. O rei reclamou: tu está aqui preso, dando a tua explicação. Ele chegou lá dando testemunho de como ele conheceu Jesus, de como ele viu Jesus no caminho de Damasco, das coisas que Jesus falou com ele, para ele fazer. E aí ele confronta o rei para falar sobre o poder de Deus e a veracidade de Deus, e ele fala assim: tu quase me persuades. Tem um livro muito bom, depois eu aconselho você a ler, do Hernandes Dias Lopes. É um livro que diz assim: quase salvo, porém fatalmente perdido. Ele fala desse episódio, desse rei.
que quase foi salvo, mas que não quis ouvir Paulo falar. E Paulo responde para ele, exceto por essas cadeias de eu estar preso, a intenção é essa mesmo. É que você se torne como eu, um discípulo de Jesus. Essa é a intenção. E aí manda o Paulo, então, para Roma. E ele vai e entra num navio, outro navio. Jonas no navio, Paulo em outro navio. E Paulo até falou com o comandante do barco, falou assim, é melhor a gente invernar aqui, ficar aqui, porque a viagem vai ser difícil, custosa, o tempo não está legal. Mas os caras não ouviram ele. Não, vamos lá, vamos botar o barco na água. E foi embora. E talvez Paulo estivesse naquela dúvida assim, cara, fiz a vontade de Deus, estou aqui sendo fiel ao meu chamado. Lembra do irmão que falou lá que ele ia ser preso lá, do profeta? Você já se sentiu assim na vida? Fazendo alguma coisa certa, sabendo que Deus te mandou fazer e vendo tudo dar errado, e ter que manter a tua fé, ter que falar assim, não, mas o Senhor é comigo. Mas lá no fundo fica aquela dúvida lá, será que eu errei? Será que não era isso? E aí uma tempestade toma o barco, o navio. E açoita o navio, ao ponto deles desistirem, jogarem fora as velas, largaram tudo e ficaram ao léu, para onde a água levasse. Perdidos. E aí, pela manhã cedo, todo mundo desesperado, sobe Paulo lá do casco do navio, olha para eles e fala assim, irmãos, fiquem tranquilos, porque o Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, enviou um anjo essa noite e falou comigo, para eu ficar tranquilo que não vai se perder ninguém desse barco, a não ser a embarcação. A embarcação vai afundar, mas não vai morrer ninguém. Deus entregou vocês nas minhas mãos. O Deus a quem eu pertenço e o Deus a quem eu sirvo está acima de qualquer tempestade na minha vida. Está além de qualquer circunstância. E quando ele pegou o barco, diz que Jesus apareceu para ele e falou assim, Paulo, importa que você vá para Roma. Eu quero que você vá para lá. Porque assim como você deu testemunho de mim para esses reis aqui, eu quero que você testemunhe lá. Era o Espírito Santo conduzindo alguém, mesmo no meio da tormenta, mas para fazer a vontade dele, para anunciar, para ser testemunha do Evangelho e ver o Evangelho prosperar. As tormentas, elas não definem quem você é. O que define a tua vida é a quem você pertence. O que define a tua vida é quem é o Deus da tua vida. Porque a Bíblia fala de vários deuses. A Bíblia fala do Deus do dinheiro, Mamon. Jesus fala isso. Nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Porque o dinheiro, ele também tem um poder. Sim ou não? Quem já ouviu alguém falar assim, não, as coisas, tudo quem define é o dinheiro. Até ter uma doença incurável e ver que o dinheiro não vai curar ele. Aí muda a opinião, mas aí já no final da vida. Não é assim? A Bíblia fala que tem pessoas que o Deus é o ventre. É a sua própria vontade. É o prazer da vida. São os hedonistas, que fazem sempre cálculos se vão ter prejuízo ou vão ter lucro, se eu vou gostar ou se eu não vou gostar. Mas nunca olho para aquilo que Deus quer que seja feito. O que Deus fala sobre esse assunto? Entende? Nunca olha. Nunca está preocupado com a vontade de Deus. Esse foi o choro da minha esposa ontem. De um rapaz que
abandonou a casa, deixou os filhos, porque um pastor deu para ele essa direção. Tá, tu já tentou muito com a tua mulher, ela não quer. Inclusive, tem uma irmãzinha aqui, que é o teu número. E aí Solange chegou em casa chorando. E eu vi o impacto dela, porque ela teve que falar do testemunho dela e falar para esse rapaz, falar assim, filho, não desiste da tua família. Ora ao Senhor, ouve ao Senhor. E eu fico olhando os conselhos que são baseados nas circunstâncias e não no que Deus diz. Porque às vezes o que Deus fala é contrário a todas as circunstâncias. Entende o que eu digo? Deus falou com Paulo, ó, tu vai para Jerusalém. Já avisaram para ele antes, ó, tu vai ser preso. Estou disposto até a ser morto, quanto mais a ser preso pelo nome de Jesus. Eu quero fazer a vontade dele, ele não mandou eu ir? Ele vai. Amados, a única maneira daqueles reis que ouviram Paulo, ouviram o Evangelho, era se tivesse um preso se defendendo diante deles para falar por que ele estava preso. Eu estou preso nessas cadeias, mas eu sou livre em Cristo, porque eu encontrei Ele no caminho de Damasco. Ele me abriu os olhos, eu era perseguidor, agora eu creio porque Ele fundou os céus e a terra. E Ele vai ressuscitar no último dia. E Ele vai chamar para eles aqueles que são dele. Qual é o teu lugar? E o rei, para, Paulo! Tu quer que eu fique igual a você? Ele, exatamente, se não fosse, exceto com as cadeias. Não quero ver você preso como eu. Mas cristão, discípulo de Jesus como eu, a intenção é essa. Para isso Deus me trouxe aqui. Exatamente para isso. As circunstâncias não definem Deus. Por quê, amados? Porque o salmista falou, ele acalma a tempestade. Ele faz o mar acalmar. Ele nos livra das tribulações e nos leva ao porto seguro. É Ele que faz isso. A nossa vida é como esse navio. Nós não temos controle dela. Eu acho que a pior coisa que qualquer um de nós pode tentar fazer é controlar a vida. Você que gosta de ter controle de tudo, eu quero lhe informar uma coisa. Você não tem controle de nada. Você não pode controlar nada. Você necessita de um Deus que guia a tua vida no meio do mar. Você necessita confiar num Deus que é todo poderoso, que pode fazer você passar pela tempestade. Você necessita acreditar que mesmo que o teu barco afunde, Ele não vai deixar você morrer, ainda vai salvar quem está contigo. Você precisa estar com os teus olhos fora do navio, fora do mar, fora da tempestade. Você tem que estar com os olhos no lugar certo, no Senhor. Porque Ele é o único que pode te levar para o porto seguro. Amém? Ele é o único. Não tem nada que você olhe na tua vida e que você fale assim, eu não consigo, para mim é impossível, que não seja possível para Ele. É porque a tua palavra, a tua oração está sendo o contrário. A gente ora assim, Senhor, me dá força para eu conseguir fazer isso. Na verdade, é Senhor, me conduz no meio dessa tempestade. Porque se eu estiver contigo, qualquer lugar é bom. Se passarem pelas águas, elas não vão te afogar. Se passares pelo fogo, Ele não vai te queimar. Quando você clama o nome dEle, Ele vem te socorrer. Porque os olhos do Senhor estão atentos a todo o clamor dos seus filhos. Amém? Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais, Ele fará. Ele é Deus. Ele é todo poderoso. Só Ele pode. Só Ele pode. O que o próprio Jesus falou, aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus.
Tem alguma coisa impossível para você? Porque aquilo que você olha com seus olhos vê, não, isso é impossível. É possível a Deus. A história não acabou. A história não acabou. Amém? Se a tua oração não foi respondida ainda, fica tranquilo. Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu. Ele ouviu a tua oração. Agora, as tempestades, tem que saber o motivo. Se é porque você está fazendo certo ou errado. Porque se está fazendo certo, tem a segurança. Se você está no caminho errado, igual o de Jonas, se arrepende. Tem caminho para você. Tem maneiras de fazer. Amém? A propósito, aquela situação que eu falei da minha família, que edificou a minha vida e da minha esposa, e foi tão bom nesse dia, porque ela dá esse testemunho. Eu só estou falando porque ela está aqui. No dia que nós fomos orar, que ela confessou essas mazelas todas, com muita vergonha, eu fiz uma oração assim: Senhor, perdoa o nosso pecado. Nos ajuda. E ela disse que ficou mais constrangida ainda. De toda a história, ela disse que o que mais constrangeu ela foi que na hora que eu orei, eu me incluí no pecado dela. E ela pensou assim: mas quem pecou fui eu. Mas nós não somos casados? Tem alguma coisa que a gente faça separado do outro que não impacte o outro? Sim ou não? Não tem, amados. Não existe isso. Entende? Essa cumplicidade, ela envolve marido e mulher, ela envolve irmãos, ela envolve a tua vida com Deus, ela envolve o teu envolvimento com o Espírito Santo, porque nada que nós fazemos é peculiar para um só. Jonas deu prejuízo no barco, a tempestade de Paulo afundou o barco, todo mundo perdeu um monte de coisa. A verdade é essa, sempre tem um prejuízo, mas Deus está sempre sobre todas as coisas. Deus está sempre lá para honrar. O final de Paulo foi parar numa ilha, e aí chegou lá, curou o dono lá da ilha, o cacique lá da ilha, estava morrendo, chamaram ele lá, ele foi lá, orou, curou o cara. Uma víbora mordeu a mão dele, ele sacudiu a víbora, todo mundo foi olhando para ele e falou assim: esse aí é amaldiçoado mesmo. Se livrou do mar, morreu aqui porque a cobra mordeu. Não aconteceu nada com Paulo, e começaram a achar que Paulo era um deus. Mas ele era só um prisioneiro. Essa é a vida do homem que segue ao Senhor. Essa é a vida da pessoa que quer fazer a vontade do Pai. Essa é a vida da pessoa que coloca os seus olhos no Senhor. Não tem circunstância que possa impedi-lo de fazer nada. Deus tem os seus meios de honrar, Deus tem os seus meios de agraciar. Ilha de Malta, né? Deus tem a sua forma de fazer. Quantos me entendem? Amém? Eu quero orar por você. Eu quero que você fique de pé, porque eu sei que Deus te trouxe aqui hoje. Eu quero te falar que esse navio que você está aí, achando que não tem jeito, e que você que assistiu o filme lá que eu falei, do Mar em Fúria, está achando que no final vai morrer todo mundo como no filme? Vai afundar o barco com você dentro junto? Eu queria te falar que não vai ser assim. Amém? Queria falar que existe um Deus soberano sobre os céus, porque dele é o céu, a terra, o mundo e a sua plenitude. Foi ele que formou todas as coisas, inclusive você. Ele ama você. Não existe propósito humano sobre a terra que não possa ser desfeito, e não existe nada que Deus não possa fazer por você. Ele te trouxe aqui para falar com você, eu tenho certeza disso. Eu só estou aqui falando porque eu tenho absoluta convicção no Espírito Santo que Ele me trouxe aqui para falar essa palavra. E ela tem endereço certo. O endereço dela é para você. Ela tem endereço no teu coração, porque toda palavra de Deus tem endereço.
Tem gente que fala assim, o pastor está jogando indireta lá no púlpito. Amado, toda a palavra tem um endereço. É o endereço no coração daquele que precisa. Amém? É daquele que precisa. A gente não vem aqui falar para uma pessoa, não. A gente vem falar da parte do Senhor. Quem ouve, recebe, como Jesus falou, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Coloca o teu barco no mar da vida, mas segura na mão de Deus. Segura na mão do Senhor. Porque Ele é poderoso para todas as coisas. Quantos podem dizer amém? Fecha teus olhos. Papai, eu quero primeiro te agradecer, te louvar e dizer, Senhor, que nada do que falei aqui é meu. Tudo pertence a Ti. Tudo pertence àquele que traz a inspiração, aquele que coloca a palavra na boca, aquele que nos usa da maneira que Te aprove, daquela maneira que Tu aprovou, Senhor. Eu quero Te louvar. Quero Te louvar por cada um que Tu trouxe aqui hoje, cada um que está ouvindo a minha voz, porque eu sei que essa palavra tem o endereço certo. E eu sei que ela vai entrar por esse coração e vai trazer, Senhor, o Teu controle no lugar do controle humano. Porque hoje, Senhor, Tu nos mostra uma explanação de que nós não temos controle sobre nada. Mas Tu mostra uma verdade, que Tu tem controle sobre todas as coisas. Então, Senhor, a minha oração é que hoje venha um arrependimento profundo nos corações, em nossos corações, nessa manhã. Senhor, que possamos nos arrepender, assim como Jonas clamou a Ti, Senhor, na barriga daquele peixe. Tu ouviu aquela oração. Ouve agora a oração de arrependimento daqueles que estão com o barco na direção errada. Ouve essa oração. Porque não tem profundezas que o homem possa entrar, que Tu não possa livrá-lo. Jesus comparou, Senhor, a barriga do peixe de Jonas, Senhor, ao seio da terra, na morte, no sepultamento. É porque existem pessoas aqui, Senhor, que estão totalmente mortas, num caminho errado, sem esperança. Reaviva hoje esse coração. Reaviva hoje, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez, derrama, Senhor, da Tua presença, do Teu Espírito. Faz com que esses corações tremam hoje, Senhor. Faz com que eles possam ficar compungidos com a Tua voz. Faça com que haja um clamor interior, para que o Teu poder opere. E as circunstâncias que vão levar, Senhor, de volta ao Teu caminho, elas são Tuas, porque é Tu que dá ordem ao peixe. Aqueles, Senhor, que Te ouviram, mas estão passando também tribulação, Senhor, mas ouviram a Tua voz. Ah, Paizinho, a Escritura diz que Jesus foi lá falar com Paulo e dar significado a ele naquela tribulação. E mostrou a ele também, Senhor, o Teu favor, quando entregou um monte de gente nas suas mãos.
Porque, Senhor, tem pessoas aqui, Senhor, que estão no meio da tribulação, mas é porque Tu está só aperfeiçoando, porque Tu quer usar para tocar em muita gente. Tu quer fazer essas vidas frutificarem, Tu quer, Senhor, que o testemunho vá. Tu quer, Senhor, que, Senhor, a Tua presença, a Tua palavra vá além do instrumento. Conforta hoje esses corações. Traz uma palavra segura. Foi assim que Tu falou com Paulo: não temas. Assim como Tu deu testemunho de mim. Aqui, eu quero que Tu vá a Roma e dê testemunho lá. Dá essa certeza de que Tu estás no caminho. Traz essa segurança, Senhor, que embora pessoas, Senhor, que têm, Senhor, credibilidade, puderam falar, Senhor, que o caminho era errado, mas, Senhor, na verdade não é errado. Na verdade só revela o meio pelo qual Tu vai fazer. Porque Tu pode, Senhor, nos usar no meio das tempestades, no meio das cadeias. Senhor, Tu pode fazer o galho seco florescer em qualquer lugar. Tu és Deus. Tu leva-nos às circunstâncias só para que possamos falar do Teu nome. Então, Senhor, que possamos seguir a Tua voz, mas com a certeza no coração de quem somos, de quem cremos, de quem é o nosso Deus. Essa é a certeza que temos. É o Deus de quem eu sou e a quem eu pertenço e a quem eu sirvo. Está me dando autoridade sobre vocês. Seja assim, Pai, em nome de Jesus. Faz, Senhor, desse momento um momento ímpar. Senhor, tremendo, de avivamento, porque os avivamentos acontecem nos arrependimentos, no descortinar dos olhos, no contemplar o Teu poder, é a Tua magnitude. Faz isso hoje. Levanta hoje aqui, Senhor. Na verdade, levanta todos que estamos aqui hoje, em nome de Jesus. Porque nós sabemos que Tu pode nos levar ao porto seguro. Confiamos em Ti. Seja assim, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Quantos recebem essa palavra? Seja assim no nome do Senhor.